Isso é realmente uma descoberta. Em algumas cavernas do deserto, foram encontrados fragmentos de um pergaminho bíblico e outras relíquias. O livro recentemente desenterrado traz uma nova luz sobre a história de Adão e Eva, revelando descobertas surpreendentes sobre sua jornada após o Éden. Este antigo texto revela as lutas deles para reconectar com Deus e traz novas perspectivas sobre a alma humana e os aspectos divinos da criação, desafiando as crenças bíblicas estabelecidas. Como a revelação mudou a compreensão do mundo, nossa compreensão do mundo. Junte-se a nós na exploração das profundas revelações contidas no recém-descoberto livro de Adão e Eva. O livro perdido de Adão e Eva. O livro perdido de Adão e Eva foi encontrado na tumba de Adão e Eva, a tumba egípcia de Tutankhamen, publicada em 1926. Nele aparecem personagens conhecidos da gênese da humanidade, Adão e Eva, e também traz suas experiências após a expulsão do Jardim do Éden. O livro de Adão e Eva mostra uma base de crenças antigas, embora a cronologia e a autenticidade da sua suposta antiguidade ainda estejam por determinar. Também é chamada de contradição de Adão e Eva ou conflito de Adão e Eva com Satanás. Trata-se supostamente de uma história escrita sobre o que aconteceu nos dias de Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden. Daí, o livro é considerado parte dos relatos extrabíblicos perdidos e das palavras inspiradas por Deus, como a Bíblia e o Corão. Além disso, acredita-se que o livro de Adão e Eva seja obra de um escritor egípcio desconhecido, que primeiro escreveu a história em árabe. Com o tempo, o livro chegou mais ao sul e foi traduzido para o etíope. No entanto, a data da escrita original do livro é difícil de saber. Então, acreditava-se que o livro foi escrito há centenas de anos antes do nascimento de Cristo, e a primeira tradução para o inglês do livro foi feita no século XIX. Partes desta versão podem ser encontradas no Talmud judaico e no Corão islâmico, o que demonstra seu papel vital na literatura original da sabedoria humana. Uma das principais descobertas sobre o livro perdido é que 2 livros constituem o livro de Adão e Eva. O livro narra a saída de Adão e Eva do Jardim do Éden e suas posteriores tentações por parte de Satanás, enquanto o segundo livro conta a história anterior ao dilúvio das famílias em conflito de Zed e Caim. Segundo o livro de Adão, Caim e Abel tinham irmãs gêmeas. Caim se apaixonou por sua gêmea Lolua, mas seus pais queriam que ele se casasse com a gêmea de Abel. E, por isso, Caim assassinou seu irmão. Também conta como a terra tremeu quando o sangue de Abel a tocou, e como Caim não conseguiu enterrar Abel porque a tumba continuava cuspindo o corpo, razão pela qual Adão e Eva tiveram que guardar o corpo de Abel em sua caverna durante 7 anos. O livro de Adão e Eva também contradiz a Bíblia, afirmando que tanto Caim quanto Abel trouxeram sacrifícios de sangue e grão. Segundo Gênesis 4.3.4, somente Caim trouxe uma oferta incruenta de alguns dos frutos da terra, os frutos da terra, enquanto Abel trouxe as porções de gordura de alguns dos primogênitos de seus rebanhos. Consequentemente, é notável que o livro perdido de Adão e Eva faça um relato completo de suas vidas. E calma, tudo começou em uma caverna depois que foram expulsos do Jardim do Éden. A misteriosa Caverna dos Tesouros. Quando Adão e Eva deixaram o Jardim do Éden, que também é considerado o paraíso, a porta se fechou e Deus colocou um querubim que portava uma espada de 2 gumes para guardá-la. O querubim estava armado com uma lança e uma espada, cada uma feita de fogo. Adão e Eva atravessaram as montanhas e encontraram uma caverna no topo da montanha, onde entraram e se esconderam. Claro, você não vai se ver no próximo. Não tinham fruta, vinho, pão, nem carne para viver. Sobreviviam à base de grãos cozidos, verduras e ervas da terra que comiam com moderação.
No começo, Adão não queria entrar na caverna sob a rocha saliente, mas se submeteu às ordens de Deus. E disse que voltaria a ser um transgressor se não entrasse na caverna. No entanto, Adão se lamenta pelas condições mudadas. Ao entrar na caverna dos tesouros, ele se lamenta por sua carne alterada, mesmo que a caverna parecesse ser sua prisão, um lugar de castigo. Compara a caverna com o jardim, sua estreiteza em comparação com o espaço grande e bonito do jardim, a rocha ao lado das árvores. A penumbra da caverna é comparada com a luz do jardim. Também na caverna há uma saliência de rocha como abrigo, que Adão compara com a misericórdia do Senhor que os acolheu no jardim. Ele também compara o chão da caverna com o da terra do jardim. A terra semeada de pedras e a do jardim plantada com deliciosas árvores frutíferas. Adão também compara seus olhos que antes contemplavam os anjos louvando no céu, o que significava sua relação mútua com os anjos do jardim. Com agora que seus olhos se tornaram carne, já que não conseguem ver como antes. Segundo a história, foi na caverna que Adão conheceu sua mulher e teve seus filhos. Caim e Abel. E Labuta e Caline e suas irmãs. Depois, Adão colocou ouro, mirra e incenso nas bordas e os depositou na caverna. Abençoou a caverna e a consagrou como casa de oração para ele e seus filhos. Ele chamou a caverna de Mirat Gaza, que significa a caverna dos tesouros. Há algo em que Deus é misericordioso com suas criações. Como é mostrado na história de Adão, onde Deus lhe promete misericórdia, mesmo que ele esteja sendo punido por suas transgressões. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, devem ter se sentido profundamente sobrecarregados. Imagine-os, pisando pela primeira vez o solo terrenal, caminhando desorientados sem entender plenamente a realidade ao seu redor. Segundo a promessa divina, 3 deuses fiéis haviam garantido a eles sua orientação e proteção nesse novo começo. Mas Deus enviou sua palavra para animá-los. Quando chegaram à abertura da porta do jardim e viram a vasta terra se estendendo diante deles, coberta de pedras grandes e pequenas e de areia, totalmente diferente do jardim, temeram e tremeram. Com aquela primeira experiência, caíram de joelhos e, do medo que os dominou, ficaram como mortos. Pareceu-lhes que estavam em uma terra totalmente estranha, que nunca tinham visto em comparação com seus dias no jardim, que estava lindamente plantado com todo tipo de árvores. Além disso, quando Adão saiu do jardim e passou ao lado da árvore do conhecimento e viu como Deus havia mudado sua aparência de outra forma, e como tudo ia se desvanecendo, ele teve mais medo, tremeu e caiu. Adão viu o querubim junto à porta do jardim com uma espada de fogo cintilante na mão. O querubim ficou irritado e olhou para ele com a testa franzida. E tanto Adão quanto Eva o temeram, pensando que estava destinado a matá-los. Ambos caíram de joelhos, tremendo de medo. O anjo, no entanto, se compadeceu deles e lhes mostrou misericórdia. Ele se afastou deles, subiu ao céu e orou ao Senhor em seu lugar. Ao ouvir e ver seu medo e terror, Deus se compadeceu deles e lhes mostrou misericórdia. Então enviou sua palavra a Adão e Eva e os levantou de seu estado caído. Aumentou sua esperança, prometendo-lhes que Adão e seus descendentes viveriam e caminhariam sobre a terra, como ele havia ordenado sobre a terra. Dias e anos, até que se cumpram os dias e os anos, quando ele enviará a palavra. Deus disse a Adão que enviaria a palavra que o criou contra a mesma palavra que ele havia transgredido. A mesma palavra que o mandou para fora do jardim e que também o levantou quando ele caiu. Deus disse a ele que é a mesma palavra que o salvará quando se cumprirem os 5 dias e meio. Quando Adão ouviu essas palavras de Deus e sobre os grandes 5 dias e meio, não compreendeu seu significado. Ele teve medo, pensando que só lhe restavam 5 dias e meio até o fim do mundo.
Mas Deus explicou por misericórdia que os 5 dias e meio significam 5.500 anos. Então, veria a palavra que o salvaria, e a seus descendentes. De fato, Deus mostrou sua misericórdia por Adão que, segundo o relato da criação, foi feito à sua imagem e semelhança. Por isso, disse a Adão que fortalecesse seu coração e permanecesse na caverna dos tesouros. Quando Adão ouviu essa palavra de Deus, se sentiu reconfortado. Ele acreditou que Deus lhe havia dito como salvaria. A caverna dos tesouros simbolizou o lugar de castigo pelas transgressões de Adão e Eva. Em particular, Adão teria preferido o mar à caverna. O imenso mar de cristal. Quanto à disposição estratégica de Deus no relato da criação, Deus plantou o jardim do Éden no leste da terra. Na fronteira do mundo, para o leste, em direção ao sol, saindo e além, só se encontra água. É a água que abrange todo o mundo e chega até os confins do céu. Também ao norte do jardim há um mar de água que é clara e pura ao paladar. Não se parece com nada, segundo o relato histórico. Através da clareza da água, é possível olhar nas profundezas da terra. No entanto, quando o homem se lava nessa água, ele se torna limpo de sua limpeza e branco de sua brancura. Mesmo que a pessoa seja morena. Isso é metafórico. Acredita-se que Deus criou este mar por bondade, pois sabia o que veria do homem que faria. Portanto, Deus criou o mar. Para quê? Depois que o homem abandonou o jardim do Éden por causa de sua transgressão, homens nascerão na terra. Entre esses homens que nascerão, há justos que morrerão, mas cujas almas Deus ressuscitará, no último dia. Portanto, o significado do mar é que quando todos eles retornarem à sua carne, eles se banharão na água do mar. E eles se arrependerão de seus pecados. No entanto, quando Deus fez Adão sair do jardim, não o colocou no limite dele para o norte. Ele fez isso para que quando Adão e Eva estivessem vagando pela terra, não pudessem se aproximar do mar de água onde poderiam se lavar. Neles serem limpos de seus pecados, apagar a transgressão que haviam cometido e não serem mais lembrados no pensamento de seu castigo. No lado sul do jardim, Deus também não queria que Adão vivesse lá. Isso se deve ao fato de que quando o vento soprava do norte, ele o atingiria. Enquanto isso, do lado sul, o cheiro delicioso das árvores do jardim. Portanto, Deus não colocou Adão lá para que ele não pudesse sentir o doce aroma das árvores e esquecer sua transgressão. Encontrar consolo pelo que havia feito, deleitando-se no cheiro das árvores, e, no entanto, não ser limpo de sua pele. Sua transgressão. No entanto, porque Deus é misericordioso e de grande piedade, Ele governa todas as coisas de uma maneira que só Ele conhece. Fez com que Adão vivesse no limite ocidental do jardim, porque daquele lado a terra era dele. A terra é muito ampla. Deus ordenou que ele vivesse debaixo do jardim em uma caverna sob uma rocha, a caverna dos tesouros. Ele fez isso para que Adão percebesse o que havia feito e sofresse o castigo por suas transgressões. Por isso, mais tarde ele enviaria a palavra para salvá-lo. De fato, Deus lhes prometeu consolo, mas é importante notar que isso está selado no tempo. Portanto, embora Deus tenha sido misericordioso com eles, vem, mas não tão profundamente quanto no jardim, que seu bom começo foi arrancado deles. Vamos ver o resultado desse efeito. A profunda transformação na humanidade. A natureza luminosa é entendida como o aspecto mais puro, elevado e divino do ser humano. Às vezes pode ser chamado de eu verdadeiro ou eu superior. Também pode ser chamada de alma. Se considera eterna e está além dos corpos físicos humanos, já que se separa dos apegos e desejos mundanos que podemos experimentar em nossas vidas. Em outras palavras, a natureza brilhante da história de Adão e Eva revela a parte do corpo humano que é eterna, divina e que está sempre conectada com Deus.
é a nossa verdadeira natureza que vai além das ilusões do mundo. É espiritual e pode se conectar com práticas como a meditação, a oração e o trabalho com a criança interior no mundo atual. Infelizmente, a natureza brilhante do homem foi tirada de Adão por causa de sua transgressão com sua esposa. Essa natureza brilhante lhes permitia ver coisas distantes. Quando estavam no jardim, viam os anjos louvando a Deus no céu, toda vez que seus corações se elevavam. Eles também tinham comunhão mútua com Deus baseada em sua natureza brilhante. Ao perceber essa perda de luminosidade, Adão chorou a Deus. Ele percebeu que não podiam ver como antes, que toda a criação estava oculta para eles. Daí, entraram na caverna com pedras sobre eles. O que significa o bloqueio de ver os céus? Deus então fez com que Adão percebesse que eles tinham uma natureza brilhante dentro deles quando ainda estavam sujeitos a ele. Que é por isso que podiam ver coisas distantes. Mas depois de sua transgressão, sua natureza brilhante foi retirada deles. Daí em diante, não lhes restou ver as coisas distantes, mas apenas as próximas, de acordo com a capacidade da carne. Quando ouviram essas palavras, Adão e Eva seguiram seu caminho, louvando e adorando a Deus com o coração entristecido. E a partir daí Deus parou de comungar com eles. Mas ao fortalecer seus corações em Deus, com a esperança de que o Senhor era para eles, como um pai e uma mãe choraram, e voltaram a buscar sua misericórdia. Sobre o apaziguamento das bestas, que reviravolta do destino para Adão. Agora, ele teme as bestas que nomeou no jardim do Éden e busca a misericórdia de Deus para se salvar delas. A devastadora queda de Adão. Adão se lembrou de como, quando a graça de Deus ainda estava sobre ele, todas as bestas se aproximavam dele no jardim do Éden. E ele lhes deu nomes conforme a vontade de Deus. Mas as bestas que lhe foram submetidas agora foram amaldiçoadas para devorá-lo a ele e a sua geração. Ele percebeu que ao transgredir o mandamento de Deus, todas as bestas se levantariam contra ele e devorariam a ele e a Eva. Suas vidas seriam cortadas da face da terra. Então ele clamou a Deus e suplicou que, já que tinham sido expulsos do jardim do Éden e estavam em terra, estranho, não permitiria que as bestas lhes fizessem mal. Ao ouvir novamente as palavras de Adão, Deus se compadeceu dele e sentiu que ele realmente havia dito que as bestas do campo se levantariam e devoraria ele e Eva. Deus os amaldiçoou porque estava bravo com os dois por causa de suas transgressões. Mas então Deus teve misericórdia ao lembrar a Adão de sua promessa. Disse a Adão que havia feito seu pacto com ele e que não se afastaria dele. Mas não o deixaria voltar ao jardim até que se cumprisse o pacto dos 5 dias e meio. Então, Deus ordenou às bestas, às aves e a tudo que se move sobre a terra que se aproximassem de Adão e se familiarizassem com ele e que não o incomodasse. Nem a Eva, nem a nenhum dos bons e justos de sua descendência. Em obediência, todas as bestas prestaram homenagem a Adão, de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, contra a qual Deus se enfureceu. A serpente não veio a Adão com as bestas. Essa história se relaciona com o nosso mundo atual. O homem tem relações tanto domésticas quanto selvagens com o mundo animal. Mas pelas promessas de Deus, o homem ainda tem um grande controle sobre os animais, especialmente os selvagens. Vemos isso na forma como se mantém e cuida dos animais selvagens nos zoológicos ao redor do mundo. Depois de todas essas misericórdias e compaixões, ao ouvir seus gritos, Adão e Eva se suicidaram mais tarde. Como veremos na próxima sessão. A trágica decisão de Adão. Um dia, quando Adão e Eva saíram da caverna dos tesouros, se aproximaram da porta do jardim. Eles pararam ali só para olhar, mas choraram por não poder voltar a estar lá. Então, foram da frente da porta do jardim até o lado sul dele.
Lá, encontraram a água que irrigava o jardim desde a raiz da árvore da vida. A mesma água se dividiu dali em 4 rios. Sobre a terra, o Tigre, o Eufrates, o Pison e o Gion. Segundo o relato bíblico do Gênesis, disse que o Pison flui por Ávila, o Gion pelo Egito, o Tigre pela Síria e o Eufrates pela Babilônia. Frequentemente, esses rios são considerados como símbolos da energia espiritual ou força vital que flui por toda a criação. Quando Adão e Eva se aproximaram da água, olharam e viram que a água saía de debaixo da raiz da árvore da vida, no jardim. Adão chorou. Ele se lamentou e se bateu no peito por ter sido expulso. Para sua frustração, ele acusou Eva de trazer todas as maldições, praga e castigo sobre eles e seus descendentes. Eva, desconcertada com o grito de Adão, perguntou o que ele tinha visto que o fez chorar e falar com ela daquela maneira. Então, Adão fez ela perceber que enquanto estavam no jardim, não se preocuparam nem se deram conta da água que corria pelo jardim para regar as árvores e as flores. Mas desde que saíram do jardim para a terra estranha, a água lhes parece gentil e utilizável, já que agora podem usá-la para seus corpos. Ao ouvir essas palavras de Adão, Eva também chorou. Então, por causa da dor de seu choro e da amargura de seu coração, eles caíram na água para acabar com suas vidas ali, para nunca mais voltar a contemplar a criação. Isso se deve ao fato de que toda vez que olhavam para a obra da criação, sentiam que deviam acabar com suas próprias vidas. É possível que essa parte da história te desconcerte, já que soa incomum aos ouvidos. Você deve estar se perguntando se eles realmente morreram na água. Na verdade, eles não morreram, já que o que se pensava ser um fim para eles acabou sendo útil para o corpo humano. Qual a importância dessa parte para a história? A água e o corpo humano. Enquanto Adão e Eva estavam ali na água, Deus, ainda em sua misericórdia e graça, os olhou deitados na água, prestes a morrer. Ele enviou um anjo que os tirou da água e os depositou na beira do mar. Enquanto estavam deitados mortos, o anjo de Deus informou a Deus que suas criaturas haviam expirado. Então Deus enviou sua palavra a Adão e Eva, e a palavra os ressuscitou de sua morte. Deus é verdadeiramente maravilhoso e continua cumprindo suas promessas, independentemente de qualquer situação. Ao acordar, Adão disse novamente a Deus que eles não precisavam nem cuidavam da água enquanto estavam no jardim. Mas ao sair do jardim e desde que chegaram à terra estranha, descobriram que não podiam viver sem ela. Para esclarecer o que ele não sabia, Deus disse a Adão que ele não conhecia a água quando ainda estavam sob seu comando. Eram anjos brilhantes. Mas agora que estão fora do jardim, só podem fazer isso com água. É a água que eles usarão para lavar seus corpos e fazê-los crescer. Como agora, como dos animais que se tornaram seres humanos, que sempre precisam de água. Imediatamente, Adão e Eva sentiram uma sede ardente, calor e tristeza. Mas Adão, ainda triste, disse à sua mulher, Eva, que eles não beberiam da água, mesmo que tivessem que morrer. Segundo Adão, quando a água entrasse em suas entranhas, aumentaria seus castigos e os de seus descendentes. Portanto, tanto Adão quanto Eva se afastaram da água e não beberam nada dela. Voltaram para a caverna do tesouro, onde mantiveram a cabeça cheia de pena e angústia. Até que Adão não pôde ver Eva, mas apenas ouviu o barulho que ela fazia. E Eva não podia ver Adão, mas apenas ouvia o barulho que ele fazia. A água se tornou um fator importante em nossas vidas e atividades do dia a dia. É vital para a nossa saúde. Desempenha um papel fundamental em muitas das funções do nosso corpo, como levar nutrientes às células, eliminar resíduos, proteger articulações e órgãos e manter a temperatura corporal, mesmo quando o tempo esquenta no verão. A água nos permite nos manter hidratados e não contém calorias nem aditivos desnecessários.
Por isso, hoje em dia está cientificamente comprovado em nível mundial que a água é a bebida de primeira escolha para uma melhor hidratação. No final das atividades diárias, beber a quantidade adequada de água também é importante para a saúde pessoal e o nível de atividade. A escuridão tomou conta de tudo na caverna dos tesouros, mas a luz foi restaurada. Quanto à criação da luz, do dia e da noite depois que Adão e Eva se privaram da água. Adão, por causa do amargo e da dor, bateu e se jogou no chão da caverna. Então, a escuridão tomou conta de todo o lugar da caverna. A causa da escuridão. Adão estava lá, morto. Quando Eva ouviu o barulho que ele fez ao cair no chão, correu até ele e o encontrou como um cadáver. Mas ela também estava indecisa. Mas Deus voltou a mostrar-lhe sua misericórdia ao ver a morte de Adão e o silêncio de Eva. Do medo às trevas, a palavra de Deus chegou novamente a Adão, o salvou da morte e abriu a boca de Eva para que ela pudesse falar. É importante destacar que as trevas eram estranhas para eles, já que antes não sabiam o que eram as trevas. No jardim do Éden, tanto Adão quanto Eva não se escondiam um do outro no jardim, e agora não conseguem se ver na caverna, mesmo estando um ao lado do outro. Em resposta, Deus apontou como a obediência tornava a natureza brilhante, relevante e significativa para eles. Ainda no jardim, Deus disse a Adão que enquanto o anjo bom o obedecesse, uma luz brilhante repousava sobre ele, e que sua transgressão anfitriã apenas o privava da luz brilhante e, portanto, o deixava na escuridão. Por misericórdia, Deus não transformou Adão em uma escuridão completa, mas apenas lhe fez o corpo de carne estendido com a pele, para que pudesse suportar o frio e o calor. Se Deus tivesse deixado que sua ira caísse com força sobre Adão, ele o teria destruído e transformado em escuridão completa, o que teria sido o mesmo que estar morto. Deus então disse que a escuridão não duraria para sempre, senão apenas 12 horas. Quando terminasse, a luz do dia voltaria. Portanto, Deus pediu que ele não se deixasse abalar, mas que fortalecesse seu coração. Deus disse que a escuridão não é um castigo, mas um testemunho de que ele fez o dia e colocou o sol para dar luz, para que ele e seus filhos façam o seu trabalho. Portanto, Deus criou a luz das trevas e o dia para que o homem e seus descendentes pudessem trabalhar e se esforçar nele. A noite foi criada para que descansem nela do seu trabalho, enquanto as bestas do campo saem à noite para buscar seu alimento. Este pacto de Deus com Adão continua sendo eterno, hoje em dia, já que há 12 horas de luz do dia e 12 horas de noite na escuridão. Portanto, como Deus disse a Adão, a luz do dia certamente aparecerá a cada pouco de escuridão que ainda resta. Obrigado por nos assistir. Compartilhe conosco suas opiniões e pontos de vista na seção de comentários. Dá um like e se inscreve no nosso canal do YouTube para ver mais vídeos.